Estamos de volta em mais uma Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 24 de outubro de 2016. Hoje, para você que vê o telefone pelo o programa, para você que vê o programa pelas nossas redes sociais, www.tvcomsantos.com, o tempo em Santos está nublado, assim como a dona Alice que vê o telefone, o nosso programa de Curitiba, assim como o pessoal que vê o nosso programa de Miami, o tempo aqui em Santos está nublado. Depois de fracassar em muitos jogos fora de casa, o Santos, com a defesa seguras de Vanderlei, vence o Chapecoense por 1-0 ontem. O Santos sofreu, fez um ataque, fez um gol, ficou lá atrás o tempo todo. Crivella se defende e diz que seu nome não está na Lava Jato. No Rio de Janeiro está fogo, né? 24% das pessoas em Santos não votaram. O motorista do Uber é agredido e tem carro danificado no Morro da Nova Sintra. Para discutir esses e outros assuntos que você pode escolher, ligando para ou melhor, passando no WhatsApp ou ligando no intervalo, como faz o Uriel, para o 981598868, você pode mandar críticas, sugestões e perguntas para os nossos convidados de hoje. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o advogado e também comentarista da nossa TV Com aqui, José Roberto Chiarella. Uma boa tarde, Roberto. Boa tarde a vocês que nos assistem, vocês do programa, amigo dos colegas aqui da mesa. Sempre bom estar com vocês e podemos discutir os problemas da cidade, os problemas em geral. Você pode passar uma mensagem para o programa, se for dos mais antigos, né, mais tradicionais, ou um WhatsApp para os mais modernos, ou mesmo fazer como o Uriel, que liga, né, e passa a sua pergunta, a sua mensagem mais personalizada no intervalo do programa. É lógico que se for ligar agora, a gente não pode atender. E também o nosso outro convidado aqui é o empresário e comentarista do programa também, Paulo Eduardo Costa. Tudo bem, Paulinho? Sempre um prazer e uma honra estar aqui discutindo a nossa regionalidade, né? A função da TV regional é justamente essa, é falar dos nossos problemas pontuais que normalmente as grandes redes de televisão não abrem espaço. Então, é uma honra, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, como sempre. E quando a gente tem esse entendimento com os convidados e falar problema local, da calçada, do Uber, da polícia, da violência urbana e de outros problemas, dos melhoramentos, enfim, o programa tem mais audiência, porque a gente consegue, quando o programa foca aqui nos problemas locais, tanto aqui como na Rádio 102.1 que eu comento, quando eles começam a falar muito de coisas de sindicato, coisas de Brasília, o programa diminui muito a audiência, diminui muito as perguntas. Quando a gente começa a falar de coisas locais que acontecem na região, justamente porque eu sempre comento aqui, né? Como o Paulo falou, os temas da nossa região, a pessoa vai encontrar numa TV local. Os temas de âmbito nacional, internacional, como eleições nos Estados Unidos, o cara pode pôr numa TV que tem 8, 10 pessoas cobrindo aquilo no próprio Estados Unidos, né? Ou em Brasília, por exemplo, a nossa co-irmã Rede Globo tem 10 pessoas em Brasília, 15 fazendo cobertura, né? Então as notícias chegam mais cedo para eles lá. E as notícias locais chegam para nós aqui muito mais cedo, porque nós temos informantes, pessoas que ligam da rua, falando da calçada e tal, e com certeza a gente consegue ter um pouco mais, em alguns assuntos, um pouco mais de ritmo do que uma TV maior, né? Os assuntos maiores, eles têm muito mais enviados em Brasília, em Londres, nos Estados Unidos, e com certeza as notícias chegam aqui requentadas, é uma coisa normal. Não adianta eu ler a Veja aqui no domingo e passar para vocês na segunda-feira, isso não adianta, né? Quer dizer, não faz um programa ficar bom. O motorista do Uber é agredido, tem carro danificado no Morro da Nova Sintra. Trabalhando há 7 meses com o aplicativo, a vítima disse que pensa em largar a profissão após o susto. O motorista teve seu carro danificado, pode deixar nesse carro aí, danificado por volta de 4 horas de domingo. Esse domingo agora, dia 23. Ele trabalha há 7 meses. Almir de Oliveira, 51 anos, conta que que pegava um passageiro quando recebeu outro pedido pelo aplicativo, na Lagoa da Saudade. Chegando ao local, uma espécie de festa, Valmir foi abordado por várias pessoas. De acordo com o motorista, eram mais que 10 indivíduos que começaram a lhe bater, chutar o carro. Os agressores abriram a porta do veículo, tentaram pegar os telefones celular dele e ainda furaram os pneus traseiros. O motivo é que Valmir trabalha com o aplicativo Uber. Doutor Chiarella. Bom, repúdio de qualquer tipo de violência é o primeiro passo. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas ou as nossas dificuldades ou algumas eventuais disparidades em questões de quem trabalha de uma forma, quem trabalha de outro, qual a tributação para um, qual a tributação para outro, e em detrimento disso eu vou passar a agredir. Primeiro, aqui é uma questão de segurança pública. Segundo, não é com esse tipo de atitude que o Uber vai deixar de
se instituir no mercado como tem feito. Então, como que a gente começa a analisar algo dessa natureza, né? O ser humano está banalizando todas as relações. Esse é que é o ponto. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de discussão, porque eu utilizo o Uber e acho um bom serviço. Não é? Se existem algumas disparidades tributárias com questões dos taxistas, coisas dessa natureza, vamos buscar na justiça isso e vamos reclamar aquilo que eventualmente não se tem de direito. Mas repudiar qualquer tipo de atitude violenta. E mais do que isso, não é? Buscar e punir os autores. Se ali aconteceu, e quem está à volta? É essa às vezes que eu me indago, não é? Quem está à volta não telefona, não chama a polícia para que possa estar ali agindo a proteger um cidadão que também paga seus impostos e tudo? Eu acho que todos esses movimentos que geram violência, eles não têm um fundo político-social. Que, eu estou batendo para reaver um direito. Eu acho que quem parte para isso tem um despreparo total. E se fica comprovado, nem se foi taxista, porque aqui nós não sabemos, né, se foi, se não foi, a ideia aqui ficou meia vaga. Tem a presunção de inocência sempre. Mas se isso partiu, eventualmente, de grupos de taxistas, e eles têm essa índole, eles nem podem estar dirigindo. Porque se eles são violentos a esse ponto, imagina o que não vai ser no trânsito, né? A gente repara que os taxistas, né, eles pagam mais impostos, tudo, e eles melhoraram também no atendimento, né? Também eu acho às vezes injusto a pessoa falar, tem taxista grosso, mas tem toda a profissão, tem médico, advogado, por isso que não podemos generalizar. Massagista, porteiro de prédio, isso é normal, não pode generalizar, como você falou, né? Não pode generalizar, mas se partiu de taxista é uma coisa ruim, né? Para a categoria, né? Precisa aí ter uma intervenção direta da liderança deles. Na verdade, doutor Chiarella, eu acho objetivamente que o erro é do poder público, né? Porque o poder público tem a finalidade, dentro desse processo de evolução que a gente vive no dia a dia, em agregar as partes que estão conflitando para chegar no denominador comum. A gente não pode, por exemplo, eu entendo isso, o Uber é um bom serviço e tem sendo prestado em favor da população. Só que essa ausência de diálogo entre o pessoal do Uber e efetivamente os taxistas ou o sindicato do transporte tem gerado esse tipo de conflito que através do diálogo poderia se construir ponte, né? Eu digo que o diálogo constrói ponte, a ausência dele constrói muros. Nós estamos hoje com a ausência desse diálogo. A partir do momento em que os taxistas forem convidados a se agregar a um movimento único, então digamos que criamos aí um Uber táxi, um táxi Uber, alguma coisa nesse sentido, a situação tende a melhorar para todo mundo. Agora, sabe o que tem ali? Um elo perdido, que ninguém traz à tona. O que gera tanta discussão para você ter um alvará de um táxi? Nas mãos de quem está se comprar, se vender, se traz. Então, o elo que se está perdido... Existe um mercado de ninguém traz à tona, não é? Cadê? É regular? E um mercado que beneficia a quem? A quem? Quem são os principais beneficiários com este mercado? A quem está ganhando dinheiro, vendendo, digamos, uma licença para a operação de táxi? Olha, por que então o poder público, sabendo dessa situação, exatamente, não agrega as forças paralelas, aí, ou que estão em paralelo, mas que não estão convergindo para o mesmo espaço, e não criam? Porque daqui a pouco nós estamos judicializando o processo. Não vai ter vai ter alguém processando por dano material, por agressão, e aí nós começamos a sobrecarregar o poder judiciário, que na verdade não deveria se lidar com isso, quando o executivo deveria ter chamado as partes para criar uma conciliação. O erro está exatamente na ausência de diálogo. É isso que vai acabar. Parece que o executivo de Santos aqui não autorizou o Uber, mas já tem vereadores agora que querem rever esse processo, né? Que querem fazer o estudo. Veja bem, o taxista está pagando muito imposto, né? Está pagando imposto, está pagando taxímetro, verificação. Em nenhum momento eu tiro... não está pagando. Então a gente tem que sentar e resolver. É injusto o taxista pagar muita coisa e o Uber só pagar 25%. Claro que sim, não há dúvida disso. Por isso que todo mundo tem que estabelecer esse diálogo, para que a gente possa falar a mesma língua. São serviços que interessam a população. O doutor Chiarella, por exemplo, diz, eu uso o Uber. Eu confesso que eu nunca usei. Mas conheço muita gente que está muito satisfeito. Porque você paga através de cartão de crédito, é muito mais prático. Quer dizer, por que não criar essa funcionalidade aos taxistas? Reduzir essa carga tributária que lhes incide? Por isso que eles se revoltam tanto, porque eles não estão sendo ouvidos. Só que o problema é que a análise ela sempre vem revestida de um ato de violência. Que está errado. Então, o que nós temos que analisar aqui?
é o ato de violência. É isso que está ruim nessa história. Eu quero entender. Mas veja bem, a violência só existe porque existe um muro, uma ausência do poder público discutindo essa questão. Isso, agora, veja bem, o Uber paga 25% para, por exemplo, para o Uber, né? 25%, 30%. Mas quando for fazer a manutenção do carro, será que com esse dinheiro eles vão conseguir fazer a manutenção? Ou será que então a gente tem que chegar num denominador, porque, de uma certa maneira, nós não podemos ter um serviço tão mais barato que o outro, e também, talvez, muito bom. Como? Então, o que acontece? Alguma coisa tem que ser discutida. Eu entendo que vai ter prejuízo para alguém. A discussão do livre Você lembra do comércio... telefone? Você lembra do telefone? Que a pessoa comprava o telefone, tinha graça, tinha alô telefones e tal. O cara comprava o telefone, R$2.000, era 2.000, 2.500. O cara trabalhava um mês, juntava o dinheiro e comprava um telefone e alugava por R$80 por mês. Tinha cara que tinha 30 telefones. Beleza. E vendia telefones comercializados e tal. Chegou uma hora que começou a não valer mais, não valer mais. O mercado acabou. O mercado acabou. E o cara do telefone não processou ninguém. Então eu entendo que o mercado do táxi, que ajudou muito a cidade, que trabalhou muito para o comércio, para o turismo, vai ter que se reinventar. Eu não estou falando que estão trabalhando mal. É que o Uber é uma realidade, a gente não consegue deter um tsunami. Então, mas a gente tem que pensar no seguinte, né? Eu concordo que ele ajudou no turismo da cidade, tem que continuar ajudando, né? Sim. Porque vamos usar aqui nossos vizinhos, né? Na Argentina. Lá nós só utilizamos táxis. Barato? E barato e com uma grande quantidade. E todo mundo caminha de forma harmônica, não é? Agora, o que eu penso aqui? O consumidor final. Todos nós, consumidores, queremos um serviço mais eficiente, mais eficaz e mais barato. Então, equacionar isso é o que eu vou pensar no consumidor final. Sem tirar, obviamente, o ganha-pão do pai de família que trabalha lá no táxi, que eu me compadeço, que eu acho que tem que... Aí, quando a gente fala em poder público, a gente fala num acharcamento de tributos. Sim. E aí o que acontece? Inviabiliza o ganho, porque ao invés de eu comprar leite, eu pago tributo. Ao invés de eu pagar minhas contas, eu pago tributo. Inviabiliza o meu negócio. Eu quero entender que essa revolta dos taxistas é em função dessa ausência de diálogo, porque ao taxista é jogado uma série de impostos, taxas, até a tal licença para poder circular. Exato. Aqui você viu tem que ser na cor padrão. Quer dizer, todo mundo cinza, padronizadinho. Exato. Isso é dinheiro, né? Isso é dinheiro, é custo. Tem que pintar, preparar o automóvel, tem que ter um limite de idade, você pode usar o carro 2, 3 anos. Tudo isso é ônus. O que está faltando é justamente sentar as partes envolvidas no processo e dizer, vamos fazer o seguinte, vamos criar um facilitador agora para os taxistas, já que eles foram onerados durante esse tempo todo. O Uber, exato, essa mediação Uber é fundamental. Uber também, vocês trabalham com cartão, tá bom, vocês vão ter que pagar os taxistas também, da mesma forma. Então, nós vamos baratear aqui, mas o Uber tem que pagar 10% de ISS para a prefeitura. Por exemplo. E o taxista que pagar 20%, nós vamos baixar para 10%. Por exemplo. Mas o taxista nós éramos 1.300 e agora ficamos... 2.000, porque entrou 700 Uber. Sim. Só que o Uber não trabalha todo dia. Tem o cara que é universitário e só trabalha sábado e domingo. Sim, e há mercado para todo mundo, Eduardo. Na verdade, o que a gente precisa só é ter estrutura, porque a cidade é uma cidade turística. Então, a gente vai ter que exigir que, olha, os veículos vão ter que ter ar-condicionado, os motoristas, preferencialmente falando, pelo menos espanhol e inglês, 2 línguas, um mínimo necessário. Como tem no Rio, uma água, às vezes, alguma gentileza. Tirar essa taxa que você passa ali a fronteira, cobra uma taxa, cobra taxa para subir morro, né? Tudo isso. O taxista não pode... eu fui dar uma praça na veterinária na Unimes, uma menina chegou de Uber, perguntei, onde você mora? No Canal 2. Subiu o morro, pagou R$9. Ela saiu da praia até o Canal 2, R$9. Quer dizer, a menina foi de Uber. Eu nunca usei o Uber, eu nunca usei, mas assim, ela usou R$9 da praia. Eu não usei, mas em São Paulo eu uso. Não, mas eu não sou contra quem usa. Olha, se o serviço não fosse bom, não teria esse progresso todo e essa evolução. Esse conflito gerou em função do bom atendimento prestado pelo Uber. Agora, eu acho que os taxistas também, que são aí dignos representantes da nossa transporte público, têm as mesmas condições. É uma questão de adequação. O que está faltando é a conversa. Se o Paulo pegar um táxi aqui agora, para o Instituto Histórico e Geográfico, de que ele é presidente, ele pagou, ele vai pagar uma taxa para passar a fronteira, né? Exato. Tá? E o taxista de lá não pode trazer outro para cá. Tem que voltar vazio. Tem que voltar vazio, quer dizer... O que é surreal. O que é surreal. o radiotáxi lá também funcionaria, teria uma interligação e ele traria um de São Vicente para cá. Quer dizer, essas amarras também no táxi que complicam, né? É uma limitação, né, legislativa imposta por vontades. E por interesses nem sempre tão lícitos e não tão claros, né? Natural, a gente sabe. Aí o cara do Uber leva o Paulo Eduardo Costa agora lá,
Nunca peguei Uber, não estou defendendo. Aí ele vai lá, almoça ali em São Vicente em algum lugar, tal, já pega um outro chamadinho e já traz alguém de São Vicente para cá. Quer dizer, ele espera num pontinho, pega lá alguém que estiver precisando ali. E sem manejar em dinheiro, né? Porque é tudo cartão, então é mais prático, é mais funcional. Evita o roubo. Exato. São Paulo né? agora eles vão liberar e permitir o dinheiro. Ah, vão? Vão. Então, porque uma certa dificuldade. É o cartão de débito. Né? Sim. Não é de crédito, cartão de débito. É. Porque você consegue, para você facilitar o pagamento antes da chegada, né? Se bem que como você cobra, o Uber cobra uma taxa pelo deslocamento, uma taxa mínima, né? Acho que 9 ou 10 reais, talvez algum cartão que garanta essa condição tem que ser usado de uma Agora forma ou de tem que outra. botar na ponta do lápis, Sim. né? E entender como que um consegue ser tão barato e o outro não consegue não chegar Mas nem aí é perto. tributo também, né? Não, mas pera um pouco, por isso que eu tenho que colocar na ponta do lápis. Sim. Eu quero Um saber. pagou placa, Sim. um comprou a placa por 220 mil, então. outro comprou a placa por 220 mil. E aonde está esse excesso? Não, veja bem, as placas eram vendidas, né? Ou primeiro não podia passar para parentes. Aí depois conseguiu quebrar essa coisa, passa para parente. Aí complicou porque aí passava para outra pessoa. Só que aí custa 200, 250 mil. Então, o cara já teve aquele encargo inicial, aquela luva que ele deu, né? Perfeitamente. Entendeu? É? E nós temos que entender que há aqui, isso aqui a gente pode falar com toda certeza, e eu faço aqui meu contraponto, né? Nós estamos falando individualizado e estamos falando também gente que tem uma verdadeira empresa, não é? E coloca lá o coitado taxista só para trabalhar para ele. Sim. Então, não é uma coisa assim, precisamos equilibrar essas relações. E Cuidado que tem gente que tem empresa e faz as leis também, viu? não estou Toma dizendo cuidado. que está errado. Tem gente que tem empresa e está julgando mas lei Eduardo, também. quem tem empresa e faz as leis deve respeitar o coletivo, Então, evidente. O interesse é o coletivo, ele está lá representando o coletivo. Se alguém tiver empresa, Quem quem tem que... vereador Quem de tem que São tomar Paulo- cuidado tem vereador sou de São eu. Paulo, no estado de São Paulo e algumas cidades que tem um monte de táxi Eu também, ouvi né? dizer, por exemplo, que tem vereadores em São Vicente que são donos de praticamente a frota inteira das lotações que circulam na cidade. Essa Eu não sei se notícia é nova verdade. para mim, então. Já é nova para mim, tá vendo? Então, Pois você, é. de uma forma ou de outra, tem que averiguar. E alguém tem que ter o poder de fazê-lo. O São Vicente, Paulo, com todo respeito, que eu adoro o São Vicente, você sabe disso e tal, é uma capitania hereditária, né? Teve um governo lá que as creches eram cada creche de um vereador, cada equipamento de um vereador, o vereador tinha a chave, abria e fechava. Mas o a equipamento. ideia não é que mas fosse já foi uma... isso, Não, né? mas a ideia não é que fosse uma capitania hereditária, é dar responsabilidade a quem tem que ter. Não, eu sei, mas Então, tem- assim, quando você, por exemplo, nomeia um regional ou cria um regional, você não está criando um feudo, você está criando alguém que diz assim, olha, você responde a mim, prefeito, por esta área, portanto, faça bem. A creche é a mesma O coisa. pensamento é bom, mas aí você tem que ver se a pessoa que ganhou essa chave, se ela não faz aquilo no Se curral. ela tem honestidade, porque aí, por exemplo, lisura, assim. qual a condição do Chiarella competir com o vereador, se eu sou vereador e tenho a chave da Arena Santos? Aí vai o cara lá para mim, Sim. dá para você prestar Arena Santos fim de semana para fazer um joguinho com o pessoal da Uzi Minas? Tá aqui a chave. Tá não sei o quê. Quer dizer, eu estou usando equipamento, mas estou usando em causa própria também, eu já ouvi né? dizer, por exemplo, que a criança vai se matricular na creche, precisa apresentar, o pai tem que apresentar o título de eleitor, o pai e a mãe, óbvio que não é uma condição sine qua non para matricular uma criança são numa todos, creche. né, Paulo? Não são todos, Então, tal. assim, é claro, existem abusos e excessos, mas para isso tem o Poder Judiciário, nesse caso, sim, e a polícia para resolver. Aí é uma outra história, E olha, a quebra do monopólio sempre gera isso. sempre. Então, quando você está aqui. Infelizmente. Então, mas aí ou caminhamos ou estagnamos. Então temos que caminhar. Eu penso assim, é uma maneira muito particular e sou muito aberto na maneira como eu penso. Doutor Chiarella, o processo evolutivo. a civilização está em Não, é evolução. isso. E está em evolução, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos aqui para conversar, e você que está em casa, o telespectador, está nos ouvindo e emitindo seu próprio conceito, dizendo, puxa, que bom, a opinião dele é boa, a opinião do outro é boa. Será que nós temos que forçar alguém a restabelecer esse diálogo? Claro que sim, sem dúvida A nenhuma. melhora, né? Vamos buscar a melhora. Agora, tem que quebrar monopólios mesmo, porque senão fica aquele negócio de sempre o mesmo, detendo poderes, e o poder é bom quando ele circula. Sim. Quando o poder está preso num lugar só, isso não sustenta nenhum Ele pilar vira democrático. ditadura. Não, né? exatamente. Exato, Então, é. e o monopólio faz parte disso. Sim. Inclusive, quando a gente trata de questões do livre comércio, poxa vida, também, né? Ontem nós tivemos no Palmeiras, Flamengo 2 e Corinthians 2,
uma violência incrível, né? A torcida do Corinthians brigando com os policiais no Rio de Janeiro, né? E uma hora um policial ia pegar o revólver, não sei, para dar um tiro no alto, puxaram ele, né? Quer dizer, olha, realmente um absurdo. Olha as cenas de guerra, né? Eu acho que quando um cara bate numa polícia, vai bater na polícia, o cara é um marginal, confesso, né? Sem dúvida. Que, por exemplo, olha lá, a torcida do Corinthians foi invadir ali a torcida do Flamengo, a polícia mandou se afastar, né? Se afastou, tá? Um pouco policial, né? Depois eu queria discutir com vocês se a polícia não tem que tomar conta só da rua. O jogo é uma coisa privada, né? Olha lá, pegaram o guarda. Ele deu um cacetete, deu, começou a dar o cacetete e tal. Olha lá. Que absurdo. Olha lá. Covardia, né? Olha lá. Covardia. 300 contra 1 ou 2, olha lá. O policial ali está reagindo, mas o outro pegou... Claro, até porque se ele não reagir, ele corre risco de vida. Lógico. Né? Com esse bando de malucos. A torcida do Flamengo já recuou um pouco, mas a do Corinthians foi para cima. Olha lá. Pegaram outro polícia ali, ó. Gente, é esporte. Esporte não é ringue de pugilismo. Não, mas esses aí não são torcedores. Pelo amor de Deus. Então indicia essa gente, leva Não, tudo em cana, processa, tira de circulação, impede de entrar em estádio, né? Vamos evoluir, poxa vida. É fácil identificar esse grupo que está ali envolvido. Foram identificados, pegaram acho que uns 40 lá, ficaram então, esses têm que ficar detidos, têm que ser processados, têm que ser proibidos pelo juiz de entrar em estádios, né? Se for uma torcida organizada, impede ela de fazer esse movimento. Aí me parece que é Gaviões da Fiel, né? Me parece. Não são todos, é claro. Esporte, gente. Esporte é lazer, é um prazer você lá ver uma competição. Agora, quando começa essa coisa primitiva, bárbara, olha lá, quebrando, né? Forçando a quebra de muro, de alambrado. Pelo amor de Deus, gente. Como é que a gente consegue, como é que um policial, uma autoridade consegue, se não agir com rigor, parar manter a ordem nesse caso? Não tem como, infelizmente não tem como. Infelizmente, né? Você vê, o Maracanã novo, aí já tudo quebrado, né? Quer dizer, estádio que acabou de reformar faz uma semana, né? E o espetáculo foi bonito, né? O jogo foi bacana, aconteceu tudo dentro como deveria, e veja bem, os atletas se respeitando. Teve um gol impedido do Flamengo, mas era do futebol, né? Na verdade, o gol do Flamengo estava impedido, né? Na verdade, eu sou corintiano. Aqui não, mas... E para isso existe o árbitro que está lá. Mas aí o que acontece? Foi um gol que estava impedido? Estava. Tá, mas não, foi difícil não é tão fácil. Agora, é o primeiro e último erro que vai acontecer? Não. Aí está se discutindo se vai poder ter ajuda externa. Tá na hora, tá na hora. O voleibol é um show. A gente assiste o voleibol, tá lá, todo mundo vê. Com elegância, né? Olha, vou dizer mais, no golfe, então, nem esboçam reações. Pois é. Se vê uma partida de golfe, é um silêncio. Aí, o máximo que você ouve é alguns pequenos aplausos. Uma musiquinha de suspense, né? No voleibol para ver se foi dentro, se foi fora. Acabou, resolveu. Na natação, a vibração. Certo. Né? Por exemplo, teve outro dia que o Flamengo 2, Fluminense 2, né? Ali foi pior, né? Ali foi pior, mas o que acontece? Ali foi um erro do Sandro Meirahit terrível, porque aquela comissão de arbitragem é dele. Sim. É como nós trabalhamos aqui, eu sou juiz, vocês dois são bandeiras. Trabalhamos sempre juntos. O bandeira dele levantou e ele, numa infelicidade, disse que não. Ou seja, ele foi contra o bandeira que trabalha com ele e deu o gol. Depois ficou naquele tumulto, falaram para ele que a TV falou que era impedido. Você viu a repercussão que deu isso? 11 minutos para o jogo. Agora, você imagina esse novo bandeira, porque o caso foi no jogo anterior. Isso. Numa dúvida, faz o quê? Faz o que fez, não aplica. Fica com a bandeirinha baixada. Vai criar uma outra polêmica. Na próxima que estiver na dúvida. Teve. Já que não fui respeitado. O Sandro Meirahit também não? Não, mas é outro bandeira, outra situação. Mas aí você vê, aí também é um aperto, né? O Flamengo reclamou de arbitragem e o Palmeiras também. O Palmeiras ontem ganhou de 2-1 do Sport, com um pênalti claro a favor do Sport que o juiz não deu. Ou seja, o Flamengo foi ajudado, você é corintiano, e eu não sou Mas olha, eu vou falar uma coisa que me deixou muito feliz ontem. E o Palmeiras também. É coincidência, mas... Vou te contar um negócio que me deixou muito feliz. Foi ver a torcida toda do Palmeiras gritando um gol do Corinthians. Isso é bacana no esporte. Tá vendo? Não festejaram um gol do Corinthians? Festejaram porque... que rival. Acho que acontece dentro do esporte, que é assim que tem que ser, né? Mas festejaram porque favorece... Tá bom assim mesmo. Tá. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem?
O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, dia 24 de outubro, que recebemos aqui com muito prazer Paulo Eduardo Costa, empresário e comentarista, e também José Roberto Chiarella, advogado e comentarista do programa também, né? Fala dos apoiadores, né, que depois a gente começa um debate, muitas perguntas. Olha aqui, a Suzy falando, 3 grisalhos bonitos, hein? Olha que bacana, hein? Ganhamos o dia aqui, ganhamos o dia, né? Entendeu? Os meus amigos que não são grisalhos, com a nossa idade, eles passam tudo aquele Grecinho 2000 ou Nugget. Eles passam Nugget, sabe aquele Nugget de sola de sapato? Aí fica aquele preto que parece uma asa de um condor, né? Aí eles tiram sarro, que você tá grisalho e tal. Mas aqui não tem Nugget não, entendeu? A Suzy está mandando um abraço, falou que são 3 grisalhos bonitos, hein? Mas aqui não tem mais jeito de voltar atrás, só cortando careca. O cara tem que passar Nugget quando começou. Se não passar, se não pegar a graxinha quando começou, agora não dá mais. Assume, vai pra frente. Aí vira sarro, né? Vira sarro. Vamos falar dos nossos apoiadores. O pessoal da Ozam
Plano de assistência familiar, liga para 3228-8000. Ou acesse o site www.ozan.com.br. O segundo Cirino, você liga para a Fernanda, né? O Cirino que está vendo o programa, você liga para a Fernanda lá e pede um desconto no Plano Ozan, porque você viu aqui o TV Com, que o Fábio Garibe já liberou um desconto para todos que assistem o programa aqui da TV Com. Então, mais informações, www.ozan.com.br. Faça como Eugênio Malavase, Aldo dos Santos Pinto, Augusto Capô de Casa, Ozan para todos os funcionários. Quando você menos esperar, o plano vai te ajudar muito. Um abraço também pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Comidas maravilhosas todos os dias das 11 às 16 horas. Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisante, em frente ao Supercentro Boqueirão. Olha lá, você que... pratos maravilhosos. E você que come muito, é comilão, assim como meu amigo Marcos França, o próprio Augusto Capô de Casa, antes do regime e tal, vai depois das 2h30, 3 horas, que aí é o quilão, né? Você paga uma taxa única e come o que você quiser, né? Uma vez, ô Paulo, eu fui lá com um amigo meu, isso é verdade, né? Foi um amigo meu, e ele pegou um prato lá, eu e o Augusto, só que o cara é aqueles que deixam você pagar a conta. Ele pegou um prato que parecia parecia uma boia, né? Não coma uma semana. Era 2h15, eu falei pra menina, que horas vai rodar a roleta? Hoje sexta-feira, tá chuvoso, 2h30. Falei, espera aí, cara, espera aí. Paguei o meio do Augusto e mandei ele esperar, pô. O cara entrou no quilão lá, taxa única, entendeu? Porque não dá, né? O Marcos França fez um prato desse tamanho, aqui ia dar uns 50 reais, pô. Eu falei pro cara, peraí. Aí a gente ia numa churrascaria, pô. Negócio assim, eu falei, peraí, dá pra ele esperar? Eu sei que ele já pegou, mas o que ele pegou não vai faltar. Pus o cara pra esperar 15 minutos, passou no quilão, não dá, né? Porra, aí não dá, né? Pô, não dá, né? Aí vai pros gulosos, Boqueirão Express Grill, após 2h30, 3 horas é mais barato. Para aqueles que gostam de comer, pegar aquele prato de fruta, aquele prato de carne e tal, depois das 2h30, 3 horas, abre a porteira, você pega o que quiser por preço único, né? Bom, brincadeiras à parte, Uriel Vilas Boas, palmeirense, tá com tudo, Uriel, acho que agora vai, hein? Acho que agora tá com sorte de campeão o Palmeiras. Gostaria de estimular o debate com a sociedade, com os taxistas. Estou preocupado, Paulo e Chiarella. Concordo com vocês, mas a população vai ficar contra os taxistas, porque os taxistas são mais velhos e também porque eles estão cobrando mais caro. Qual a alternativa? Conversar com o sindicato, a prefeitura? Não vai ser uma concorrência desleal? Como é que nós podemos resolver a situação? Estabelecendo o diálogo, é isso que eu volto a falar. Nós falamos agora há pouco. Uriel, se a gente juntar o sindicato dos taxistas com o pessoal que organiza o Uber, com o poder público numa mesma mesa e começarmos a ver o que precisa ser aparado em termos de aresta, então, por exemplo, olha, o taxista está muito taxado, então vamos reduzir essa taxa. Isso. Olha, Uber, você está pagando muito pouco, tem que recolher, por exemplo, o ISS, Imposto sobre Serviço. Então vamos estabelecer isso. É uma questão de parâmetro, nada além disso. Eu insisto que o diálogo estabelece essas pontes. Exato. Agora, Uriel, eu acho que a população vai se colocar contra quando ela vem norteada por atos de violência. Sim. Aí sim, porque infelizmente, quando se vem discutir as questões, ela vem sempre respaldada por um ato de violência. Isso é ruim. Agora, eu acho importante a discussão, deve haver a discussão, mediação inclusive. Agora, o Estado, aqui, o Executivo, não pode ficar parado esperando os acontecimentos. Tem que ter um caráter proativo nisso. Vou adiante, chamo para conversar as lideranças e se estabelece alguns parâmetros de mudança. Não sei, preciso estudar. Não consigo aqui ser leviano a ponto de estabelecer qualquer mudança. Mas a população vai ser sempre contra qualquer tipo de violência. E não é a melhor maneira de resolver os problemas, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. À medida que as pessoas começarem a estabelecer essa ponte de diálogo, eu acho que nós vamos conseguir criar o Uber Táxi, Táxi Uber. Aliás, curiosamente, até como uma ilustração, a palavra táxi vem da família Thun und Taxis, na Alemanha, a família real alemã, que criou pela primeira vez, lá por volta de 1500 e alguma coisa, um serviço de entrega que eram carruagens, por isso chama-se táxi. E, curiosamente, a palavra Uber, em alemão, significa acima, ou que dá uma conotação de melhor. Né? Acima de Uber, tudo em alemão. Isso. Então, quem sabe não criamos aí o Uber Táxi, né? Alguma coisa nesse sentido e acabamos por conciliar o problema. Só, né? Exato. A gente fala da teoria da afinação, não é? Teoria da afinação é quando você afrouxa a corda demais, não emite som. Exato. Quando você estica demais,
você quebra ela. Exato. Então, agora vamos arrumar esse equilíbrio, né? E ouvir, tem que ouvir, não tem que bater, tem que ouvir. Fundamental. A Ângela aqui ficou com ciúme que a Suzy falou que nós três estávamos bonitos, com o cabelo grisalho, né? E manda um elogio pra gente. Ela fala que manda um café pra gente e fala se eu estou sentada ao lado. Não, você vai me derrubar, Ângela. Eu não vou ler isso aqui. Eu não vou ler isso aqui. Ela quer me derrubar, Paulo. Ela falou se eu estou sentado ao lado de um futuro secretário de São Vicente. Há buchichos, há expectativas, há especulações, né? Há especulações, mas a Ângela está inteirada na política, Ângela. Essa mulherada hoje está sabendo mais que a gente. Não houve convite formal e oficial ainda. Eu quero mesmo colaborar para a minha cidade, como eu sempre fiz, sem qualquer outro interesse. Se isso for acontecer eventualmente, vou me sentir muito honrado, mas por enquanto nada confirmado. Olha, não vou falar que eu anunciei o próximo secretário de Turismo de São Vicente, né? Eu não anunciei nada, a Ângela que está falando, tá? Boa noite, amigos Paulo, Eduardo Costa e Chiarello. Parabéns pela pauta, o prato do momento é o Uber. Fiquem discutindo coisas da cidade, da região. Por que não criar uma câmara temática abrangendo os 9 municípios para discutir o assunto, com participação das empresas, do poder público e também fazer uma enquete junto aos munícipes e nas regiões envolvidas? Inclusive, acabaria com as limitações das fronteiras, como o Filete falou, com isenção de retornos sem passageiros. Então, aqui é o Adalberto do Jornal Tema, cumprimentando vocês. É que na verdade, Eduardo, veja bem, até essa proposta e esse comentário é muito inteligente. Hoje nós não temos mais como, diante da aglomeração populacional que se criou na região, de pensar em problemas individualizados. Transporte público, por exemplo, eu acho que é uma discussão metropolitana. E quando eu falo metropolitana, reunindo realmente as 9 cidades. Exatamente. Que, por coincidência, até quase todas estão com prefeitos do PSDB. Só por coincidência. Mas eu acho que isso, até de uma forma ou de outra, vai acabar agregando. Teoricamente, nós estamos entendendo que vai facilitar o diálogo. Vai ser um facilitante no sentido de criar um diálogo metropolitano entre todas as cidades, para a gente poder acabar com essa historinha de passou a fronteira, paga uma taxa a mais, subiu a montanha, paga outra taxa a mais. Nós precisamos acabar com isso. E outro, precisamos começar a usar a experiência daqueles que já acertaram. Vamos lá buscar quem já estão se acertando, ver qual foi o remédio que eles utilizaram para equacionar essa situação e vamos adaptá-las à nossa realidade aqui, não é? Isso é... E outra, Santos, para limitar o uso só aqui dentro, é muito pequeno, não é? Não, nem tem como. Não tem como, nem pô. Tem como. Não tem, eu tenho que caminhar para essa visão mais ampla, metropolitana mesmo. E o cara do Uber tem uma vantagem, por exemplo, o Uber fica lá no hospital, na Beneficência, no Sírio-Libanês e tal. Aí o cara vai aqui, ó, eu vim para Santos, estou tomando alta hoje e tal, pega o Uber, desce. Ele já fica aqui em Santos, já capta, já pega um passageiro e leva para São Vicente. De São Vicente ele fica, entendeu? Então, assim, ele tem uma mobilidade maior, né? Então leva uma vantagem sobre os táxis que tem que fazer essa metropolização, né? Eu entendo que é aí que está. Precisamos equacionar. Sim. E essa equação, ela vai ponderar o equilíbrio, não é? E claro que isso não é uma matemática muito fácil, porque ela não é uma ciência exata. Aí tem as subjetividades dos interesses e coisa dessa natureza. Mas temos que equacionar. E isso só consegue equacionar através do diálogo. Não se fecha, se abre diálogos. E aí o diálogo proporciona algo maior do que gerar violência. Porque nós iniciamos a matéria, para falar de Uber, com um ato extremamente negativo, que é a violência. Então, temos que nos afastar disso, não é? Daqui a pouco tudo vai virar motivo para as pessoas saírem se batendo. Nós temos um vídeo aí, enquanto eu falo com vocês, se elas puderem aprontar, de um menino fazer uma brincadeira no colégio, aquelas brincadeiras de falta de respiração, que a pessoa aprende a respiração, tudo, então é para alertar os pais, né? E como o Paulo Costa foi presidente do Kennel Clube, mexeu com muitas crianças, ó, esse é o vídeo com animais. E o doutor que ela mexe com crimes digitais, né? É uma coisa que alguns falam que é por causa de problema digital, outros falam que, mas você vê, a menina, né? O menino colocando a mão até num lugar que não devia colocar uma menina, né? Eu não sei se é uma outra menina, né? Não dá pra... É uma outra menina, ou não? É um menino com uma menina? É um rapaz com a menina. Uma moça que se submeteu lá, aquela brincadeira da falta de ar, e falta que a pressão arterial reduz e a pessoa desmaia. Tivemos um rapaz em São Vicente que há pouco tempo morreu, falaram que era crime por brinquedo de internet, mas o delegado, aí, o Schneider, já falou que não é nada disso, que foi uma coisa... Tá, mas você veja bem, olha a brincadeira. A menina começa a respirar, força a respiração e ele trava os grandes vasos ali, não chega oxigenação no cérebro, a cérebro. menina desmaia.
Olha que brincadeira. Uma brincadeira totalmente estúpida que deveria ter acompanhamento. Primeiro dos pais, né? Porque educação vem de casa. E segundo dos professores, porque se isso aconteceu dentro de uma escola por alguma razão, eles têm que ser orientados. E também olha a intimidade do rapaz. Rapaz pondo a mão ali no peito da menina, é uma coisa esquisita, né, meu? Pô, no meu tempo de escola, tu ia pôr a mão ali na menina nunca, eu tomava um tapa na cabeça. Me posicionar a esse respeito aqui, né? Primeiro que as imagens, elas são disseminadas. Sim. E quando elas são disseminadas, as imagens, as informações, elas vêm desacompanhadas da realidade. Porque a realidade está muito longe disso, não é? E quando a gente coloca que os pais são responsáveis por seus filhos, isso eu não tenho dúvida. Está lá, é legal, não é? Só que quando a gente mistura isso com o mundo virtual, nós estamos começando a falar outra coisa. Isso que eles passaram, que essas imagens que nós vimos, tiramos da internet, aí, que veiculamos agora para todo mundo ver, ocorre, não se sabe exatamente se está dentro do colégio ou não. Em quais circunstâncias está sendo feito. Eu lembro... nós não citamos o nome do colégio. Não se sabe. Não se sabe. Pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar ou na esquina. Sabe por quê? Eu me lembro de uma história não tão recente do passado, do Colégio Base. Para os telespectadores lembrarem aqui, trazer. Esse colégio foi acusado de estar agindo com violência de natureza sexual contra crianças, coisas dessa natureza, e nada ficou comprovado. Foi o contrário, eles foram absolvidos. Fizeram protestos, eu me lembro isso no passado, quase fecharam a escola, quebraram lá alguma coisa. Acabaram com uma escola, me recordo disso. Acabaram com uma família, com um negócio familiar de muito tempo por conta de uma inconsequência. E viram que não tinha nada a ver. Exatamente. A escola é colégio... Base. Colégio de base. Então, acabaram com a vida deles, porque não tem como, né? Aí eu fico aqui me colocando agora, não é? Sim. E pensando, bom, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um mundo virtual caminhando, eu tenho um dado que eu peguei aqui recentemente, o NIC, Núcleo de Informação e Coordenação, que é um gestor executivo do Comitê Gestor de Internet.br, que na verdade, ela trata de interministerial, pessoas de notório saber e a comunidade em geral, que dita as regras de internet no nosso país. Fizeram uma pesquisa de 2015, onde nós tivemos aqui, entre jovens, adolescentes, de 9 a 17 anos, a pesquisa girou em torno de 29 milhões, né? Aonde 24 estão conectados. Olha o número, 6 milhões não estão. Lá em Norte, Nordeste, pontualmente. Então, quer dizer o quê? A utilização de um smartphone hoje na mão de qualquer um é muito grande. Aí, o que nós estamos fazendo para educá-los digitalmente? Essa que é a grande questão que eu coloco aqui para nós debatermos. A educação digital que falta, porque operar, todos eles sabem. Mas o que eles fazem em prol da família? E, por exemplo, eu fui dar uma palestra sobre gestão lá na veterinária da Unimes. Aí eu perguntei numa turma de 200 quantos que falavam inglês. Certo. 16. Aí, mas eu falei de salário médio de veterinário, dos Estados Unidos só tem 30 escolas de veterinária para 320 milhões de habitantes, que aqui, quando eu formei, tinham 20 e hoje tem 130 para 220 milhões de pessoas, de habitantes. Falei do mercado, que 70% do mercado que você vê, o americano é 96 bi, e o Brasil é 16 bi, que é um bom mercado, 70% é para ração. Esquece que esse mercado tu não põe a mão. Certo. Vai disputar com 30%, que é pet shop, 10% para o mercado veterinário. Sim. Né? E eu perguntei para ele qual o salário médio de um veterinário. O salário médio de um veterinário no Brasil é R$3.000. Então, se tem um ganhando 20, deve ter o cara ganhando, que não está ganhando nada. Está ganhando R$500, está trabalhando atrás de uma gaiola de alpiste, está num pet shop, está lá, veterinário lá atrás. Antigamente, o veterinário começava uma portinha, ele montava o pet, não podia montar pet, mas ele montava uma firma paralela, punha a mãe, punha a irmã e punha um outro CGC. Tá. Hoje em dia pode tudo junto, que tem tanto veterinário que eles bagunçaram tudo. Aí eu perguntei quantos falavam inglês, 16. Eu perguntei quantos deles sabiam falar inglês, 16. E quantos deles sabiam mexer na internet? Todos. E quantos trabalhavam? Apenas um, que trabalhava na própria instituição, dá umas 10. Eu falei, então aqui ninguém pode reclamar de estudar, porque as maiores das faculdades veterinárias são de manhã à tarde, aqui é meio período. Se tem um cara que trabalha dá umas 10, reclamação de estudo não existe. E segundo, se algum deles, quem o pai era profissional liberal, né? Para pagar R$1.800 de faculdade, né? 1.820. Para pagar
plano de saúde, para pagar água, luz, alimentação, vestimenta, tal, o cara gastava no mínimo de 4 a 6 mil. Se ele gasta 2 de faculdade, quanto que ele gasta para ir para o morro todo dia? Quanto que ele gasta de plano de saúde? Quanto que ele gasta para comida? Quanto que ele gasta para vestimenta, tal? Então, tal. Quantos, aí eu falo, meu pai tem uma quitanda, meu pai tem um supermercado, meu pai é dentista, tal. Quantos de vocês já entrou na página do seu pai? Meu pai não tem página. Pô, mas você está usando a internet para quê? Para ficar levando curtindo no Facebook? Você tem que pegar o teu pai dentista, fotografa umas coisas que o teu pai fazendo, faz uma página do teu pai, tenta usar esse conhecimento para a tua família, porque senão, eu tenho 1000 curtidas, você tem 1100, você tem que... Quer dizer, não estão usando esse conhecimento virtual que eles têm para alguma coisa em prol da sociedade, né? Na verdade, eu acho o seguinte, Eduardo, estar atrás do monitor, de maneira geral, e você que é o telespectador está nos vendo, parece que dá uma certa proteção, né? Você acha que aquele mundo virtual é um mundo imaginário. De maneira geral, você não encara aquilo com a naturalidade que deveria ser. Tanto que tem gente, por exemplo, que até enganado, fica nu, né, se submete e depois gravam na gozação, na piada. Eu acho o seguinte, educação é educação. Você pôs um filho na vida, você tem que educá-lo. Né? E quando eu digo educá-lo, não é educar só a comer, a se vestir, a se comportar. A internet hoje é parte integrante dessa educação. E você precisa acompanhar o que o seu filho vê na internet, aonde ele acessa. Eu não estou dizendo um controle monitorado de 100%, mas alguma coisa que diga, filho, isso não pode ser feito, ou isso pode ser feito. Olha, normalmente essa ação pode ser colocada, essa não... Por exemplo, publicar fotos nuas não é uma coisa recomendável em lugar nenhum, né? Mas aí acham aquela pseudo-impunidade, aquela pseudo-falta de controle, que tudo pode. É importante que o pai esteja alertado para isso, a mãe esteja alertado, a avó, o educador, o professor em casa tem que saber que educação, primeiro é a família que dá. A escola é um apêndice disso. A internet seria outro apêndice de educação, mas são os pais, a mãe, os avós, a família que dão esse norteamento. É aí o caminho. Eu vou um pouquinho mais adiante, né? Eu concordo com muita coisa que você falou, mas eu quero que... É que a sua especialidade é essa também, né? Também é. Então, o que se entende. Já existem colégios aqui que têm matérias específicas para a educação digital. E isso a gente tem que tirar o chapéu. Até na própria faculdade tem matérias que você só faz por digital. Vai, psicologia. Não, o judiciário hoje só é digital. Não, mas tem matéria então, na faculdade aqui. Não ser. O cara tem 7 matérias. A 8ª é por via internet. Por quê? Ou seja, o cara também, que não sabe, ele vai ter que se virar para saber. Então, mas quando a gente começa a limitar, primeiro é entender que a gente precisa existir um controle parental. O que é o controle parental? O controle parental não tem nada a ver com você entrar na privacidade de alguém. Por quê? Porque você, quando menor, você, pai, tem responsabilidade e a sua responsabilidade você não pode transferi-la, não é? Nem para o colégio, nem muito menos para outra pessoa. É a sua responsabilidade. E nem para um coleguinha, e nem para um professor. Então, a função é do pai e da mãe. O que há, e aqui, normalmente... A gente não pode generalizar, né? Existem pais que realmente controlam e que são pegos de surpresa. Tem essas condições. Sim. Agora, como que eu consigo, então, esse controle parental? Primeiro é observar mais os seus filhos. Né? Como? Há isolamento? Estão ficando isolados? Quanto tempo se utilizam da internet? Quanto tempo ficam do celular, né, que hoje facilitou tanto? Eu conheço jovens que não conseguem largar o aparelho. E a qualquer blim-blim ou blom-blom correm para ver o WhatsApp. E mais eu acho que tem que ter um limite para isso. E as pessoas também estão meio complicadas, né? Por exemplo, eu recebi um WhatsApp 6 horas da manhã, de sábado para domingo, mas não é porque eu sei 6 horas. Não, mas é surreal isso também. No telefone de emergência, a mulher dizendo que um passarinho estava com... Ela foi tirar um ovo da cloaca do passarinho. E tu sabe que o ovo ele só se forma quando recebe oxigênio, né? Sim. Então o que acontece? Ela foi tirar e ela explodiu o ovo dentro do passarinho. Mas primeiro, você como advogado, você tiraria um ovo do seu passarinho ou você levava para quem sabe tirar? Se tirar errado, ele morre. Né? Então, ela tirou. Aí 6 horas da manhã ela passou um WhatsApp. O que ela errou? O que ela errou? Não, ela passou hoje, falou com um veterinário, supostamente. Então. Quando eu acordei 8 horas da manhã no domingo, eu acordei e fui ver até essa mensagem, né? Eu tomei um susto, né? Porque quando é emergência, a pessoa te liga. Podia ligar para a clínica, tem funcionário. E quem me conhece tem o meu celular. E na clínica tem o celular. Estava comigo, eu atendo. Não tem problema nenhum. Aí ela chegou, eu falei para ela, o passarinho morreu.
Mas aí eu falei, por que a senhora não me ligou? Ah, porque eu não tinha crédito. Pô, mas ligava pelo WhatsApp. Quer dizer, ela achou que na cabeça dela, e talvez seja até um erro nosso, que o Dr. Chiarelli, ele tem uma pessoa que fica com o WhatsApp dele 24 horas ligado. Ele conseguiu um escravo, né? Ele pegou um marciano. Nós somos os escravos. Que ficou escravos, não é? 24 horas. Que submetem o tempo que ficou 24 horas no programa com o WhatsApp. E com aquele barulhinho, pim-pim, o médico que trabalhou no sábado, das 7 às 9 na rádio, das 9 às 5, fez outras coisas, fui visitar meu pai no hospital, chegou lá, eu tinha que escutar aquele barulhinho, não escutei. Aí eu falei, pô, mas quando for assim, só liga. Então o WhatsApp não é para emergência. Se o cara tem emergência, ele tem que ligar. Se tua mãe está morrendo, você não vai mandar um WhatsApp para a Santa Casa. Você liga para a Santa Casa e fala, pô, preciso de uma ambulância, preciso de não sei o quê, o que eu faço? Liga para o SAMU. Claro. Você não vai passar um WhatsApp para o SAMU, porque a menina que recebe o WhatsApp lá pode estar no banheiro, pode estar fazendo um atendimento, pode estar na ambulância, quer dizer, então as pessoas também estão utilizando mal a ferramenta. Eu vejo que muitos clientes mandam o WhatsApp para a gente, olha, eu tenho um gatinho para doar, coisas que não precisam ser imediatas. Mas eu percebo isso, Chiarelli, você tem uma noção melhor do que eu nisso, porque você mexe com isso, que hoje as pessoas mandam coisas de emergência, meu animal está sangrando, o que eu faço? Como se o médico não tivesse que fazer atendimento, não tivesse que atender telefone, que ele só ficasse com aquilo num telão o dia inteiro. E as pessoas estão usando essa ferramenta errada, né? Eu, por exemplo, Eduardo, nesse exato momento não estou nem com o celular. Vocês dois eu vejo que estão aí com seus aparelhos, mas eu não estou nem com o meu aqui. O meu eu deixei lá fora com a produção, está lá separado, está inclusive desligado. Se alguém me mandar o WhatsApp, eu não vou receber nesse momento. Qual a produção está dentro para você? Então é muito tranquilo, porque a gente tem que saber o momento certo. Agora, por exemplo, eu estou numa reunião importante. Eu não vou interromper a reunião, ou um programa de televisão, ou uma coisa séria que eu estou levando para ficar olhando o WhatsApp. Me desculpe, eu acho que isso é uma ferramenta de comunicação, mas não pode... com emergência, advogado, médico, dentista... Não, nunca por WhatsApp, é telefone... O que acontece é o seguinte, quando o WhatsApp ele se popularizou realmente de uma forma espantosa e a utilização do smartphone tem como grande marco maior de utilização é o WhatsApp mesmo. Diminuiu os e-mails, né? Então, eu costumo, quando tenho que documento tudo através do e-mail. Não, mas assim informalmente diminuiu, né? Claro que sim, porque é uma comunicação mais rápida, que é mais eficiente, mais eficaz. Quando a gente... Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a traçar o que é uma realidade com o que a sociedade está se transformando. Sim. E aí nós temos que fazer análises muito mais profundas do que eventualmente essas algumas análises que as pessoas fazem muito superficiais, entendeu? Quando eu não consigo me desvincular de algo que eu não controlo, isso tem nome, é vício. É vício. Se é vício, é doença. Doença eu tenho que tratar. Exato, então, essas questões, quando eu vou trabalhar? Eu tenho que trabalhar lá nos pequenos. Não é? Porque todo mundo tem Facebook tem limite de idade para se entrar, para se criar. Então, nasce da premissa da mentira. Então, o cara tem limite? Qual o limite? 13 anos. Ah, tá. Isso está disposto. Mas agora, hoje o cara com 8 anos tem Facebook. Por quê? Porque ele vai lá e diz que a idade que ele tem não é aquela. Ele põe que tem 13, 14 anos. Não sei o que ele põe, mas ele põe que não é aquela. Sim, porque se ele for falar a verdade, não autoriza. Não é? Porque é um mecanismo. É uma forma de você lidar. O que eu vejo? Eu vejo que o caminho mesmo é buscar lá a geração que está nascendo, que é essa geração Z que a gente chama, a geração que é nativa da internet, né? Essa sociedade líquida. O que é essa sociedade? Filosofia. Eu tenho que entrar, eu tenho que começar a trabalhar. E nós que lidamos também com educação, é entender que eu não vou passar para o meu aluno só o conteúdo. Ele não vai aprender só o conteúdo. Ele vai aprender quem eu sou e eu tenho que aprender quem ele é. Eu preciso estabelecer uma relação com meus alunos um pouco mais próxima, saber quando ele está berrando. Nós precisamos começar a entender que a vida real não é a vida virtual. E a vida real é mais importante que a vida virtual. Então, agora, posso falar uma coisa? Mas tem que entender a cabeça do aluno que só pensa virtual. Olha que coisa inteligente que é. Nós estamos falando em realidade aumentada, que mostrou para todo mundo aí, a passos largos, que é o Pokémon GO. A realidade aumentada. Que pode ser usada para o bem também. Não, toda a tecnologia, todo problema que a tecnologia cria, ela cria solução. Vem daqui. Isso aqui não tem... Agora, o que eu tenho que ensinar é você que está usando, que é um logaritmo. Isso aqui é potencializado em 100. Então, você sabe que é potencializado em 100? Como assim? Então, vamos instruir, vamos mostrar.
Não tem mais volta. Não tem mais volta porque nós estamos caminhando ainda para a internet das coisas. Mas temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque a internet ainda não chegou a todo mundo. Embora a gente até acredite que é o nosso mundo, não é um mundo coletivo. Olha só do número que eu passei para nós no começo da conversa, só 6 milhões de 29. 23 estão. Então, muito... E outra, olha que fato 6 curioso. milhões de quê? 6 milhões? De usuários, de 9 a 17 anos. Tá. 6 milhões que não estão. Quer dizer, 23 já estão. Mas 23 estão. Até existem São que Vicente, não. você pega uma anteninha lá, você compra uma antena, tem internet de graça em São Vicente. Mas olha que coisa interessante. Sim, um dado. Hoje em dia está tendo uma A classe facilitação. D e E, está na pesquisa, classe D e E se utilizam muito mais do smartphone do que da banda larga fixa, por causa do custo. Sim, que é mais barato, mas é mais com isso barato. você não imprime, você não consegue gravar a coisa, não tem estrutura. Mas essas questões, elas são interessantes. O senhor sabe por que eu lhe dou esse exemplo, doutor Querela? Porque ontem foi procurado por um senhor de muita idade, deve ter uns 80 anos, dizendo que foi procurado por um oficial de justiça com um papel. E aí ele falou, olha, doutor, o senhor que entende, entregou o papel para mim. Ele pegou o papel, era apenas uma folha de citação. Vem uma senha. Que não vinha uma senha, justamente, olha, entre no site e tal. Eu falei, o senhor entrou no site? Ele me olhou com um olhar assim, site? Sim, na internet. Ele virou para o lado assim, internet? Você entendeu? Então, assim, embora nós estejamos aqui falando do mundo real, e o nosso mundo real diz que, olha, está aqui a internet, está aqui vive, dos 29 milhões... Ainda existem pessoas, como esse senhor que me procurou ontem, que mostrar aquilo para ele quer ver uma coisa física, né? E, curiosamente, naquele papel que ele recebeu, não tinha nem a petição inicial. Mas não vai ter? Então, porque assim... É virtual não, é digitalizado. Então, digamos assim, ao pé da letra, esse senhor está citado? Tá. Por uma força da lei, sim. Tá. Agora, objetivamente, ele não sabe nem o que ele fez. Mas aí... ele assinou um papel lá. Mas independente dele ter assinado o papel ou o que está no papel, ele teria que assinar de qualquer forma. Sim. Lendo, não lendo, sim. sabendo, não entendendo. Assim, ele é um coitado. Ele só não tinha o instrumento, né? Ele Mas não aí tem o instrumento. O único acesso dele à justiça é através de um advogado. Então ele primeiro tem que procurar um. Sim. Segundo, ele pode ir à OAB. Foi o que foi orientado. E aí não o que há acontece? dúvida. É política pública a inclusão digital. Por quê? 20 mil habitantes em qualquer cidade, obrigado à lei da transparência. Sim. Tudo está lá disponibilizado. Sim. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar, eu que sou um baby boomer, que nasci em uma outra fase que não tinha internet, nós temos que ajudar esse elo de ligação. Quem não tinha, com quem tem. Aliás, quando eu nasci, não tinha nem televisão colorida, né? A evolução tá... Meu Deus do céu. Tem aquele papel que tu punha, que a televisão ficava de 3 cores, aquele papelzinho que punha na televisão. Bom, nós temos que encerrar o programa. Queria agradecer o Wilson da Vila Cascatinha, desejando sucesso ao Pedro Gouveia, tal, na gestão de São Vicente. A Márcia parabenizando o programa, a Rosângela também. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado, Chiarella. Espero vocês outras vezes aqui para discutir esses assuntos que são muito vastos, né? Boa segunda-feira, boa noite para quem está vendo a reprise, boa madrugada para quem está vendo a segunda reprise. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.